Oi pessoal, essa é a nossa quinta aula de função quadrática. Nessa aula a gente vai ver, que a gente precisa tomar cuidado aí quando a gente resolve simplificar uma função quadrática, tá bom? Isso pode alterar aí as coordenadas do vértice. Na verdade, quando a gente tem uma função f de x, uma função quadrática, a gente multiplica isso por um valor k qualquer, o que acontece é que o x do vértice ele não se altera, mas o y do vértice fica multiplicado por k. Então a gente tem que tomar cuidado, na hora que a gente tiver que multiplicar ou dividir por k para fazer alguma simplificação, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo, para ver como isso funciona. Então eu tenho aqui duas funções, f de x e g de x, que eu quero representar aí no mesmo gráfico, para a gente ver o que acontece. Repara que a função g de x tem a mesma expressão aqui da função f de x, só que multiplicado por menos 2. Bom, vamos lá, Vamos desenhar aqui o gráfico. Vou marcar aqui, vou fazer aqui o plano cartesiano. Plano cartesiano, deixa eu jogar aqui mais para cá. Plano cartesiano tem aqui, Está desenhado aqui o plano cartesiano. Vou desenhar o gráfico da função f de x aí nesse plano. Então é o seguinte, pessoal, a gente dá uma olhadinha, e vê que as raízes são os números são dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5. Fácil aí da gente enxergar, 2 e 3? 2 e 3, o produto é 6 e a soma é 5. E além disso, o gráfico corta o eixo vertical aqui no ponto 6, no valor 6. Então vai ficar assim, Fazer aqui o desenho, ficou desse jeito, cortou o eixo y aqui no 6 e cortou o eixo x nos pontos 2 e 3, certinho? Então esse é o gráfico, pessoal, da função f de x. Como é que vai ficar o gráfico aí da função g de x, Repare que para a gente poder encontrar as raízes, é só trocar aqui o g de x por 0, Você pode dividir a equação toda por menos 2, e a gente vai ficar com essa mesma equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, para resolver. Então a gente vai achar as mesmas raízes 2 e 3. Só que agora o gráfico vai cortar o eixo y no ponto menos 12, Então essa é a diferença. Então vai cortar aqui, no menos 12, o desenho vai ficar mais esticado, Vai ficar assim, menos 12, Deixa eu aumentar assim, pronto. E aí o que vai acontecer, Repara que as raízes não mudaram, as raízes de f de x e g de x são iguais, então simplificar, uma expressão aqui, dividir por menos 2, multiplicar por menos 2, qualquer número que a gente quiser, não altera as raízes permanecem. E, consequentemente, também não altera o x do vértice. O x do vértice aqui, vai continuar sendo o mesmo, 2,5, que é a média das raízes. Mas o y do vértice mudou, O y do vértice mudou. Então, o que vai acontecer, O y do vértice dessa função f de x, a gente consegue calcular, A gente pode calcular aqui, eu vou calcular o y do vértice da função f de x, isso vai ser menos delta sobre 4a. Vamos pensar aí no delta? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, Então vai ficar 25 menos 24 vai dar 1, O delta vai dar 1 dividido por 4a menos 1 sobre 4. Certinho? Então o y do vértice é menos 1 sobre 4. Vamos ver como é que vai ficar o y do vértice dessa função aqui vermelhinha. Vamos ver. O y do vértice da função vermelhinha, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer menos delta, então é b ao quadrado vezes 4ac. b ao quadrado é 100, 10 ao quadrado 100, menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 vezes menos 12, 8 vezes menos 12 vai dar menos 96, certinho? É isso mesmo? Menos 96, Então, menos 96. Só que com menos aqui de fora, vai ficar positivo. Então, vai ficar só 96. E embaixo, a gente vai colocar aqui o 4a. 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2... Isso, 4 vezes menos 2 dá menos 8, Deu menos 8... calma aí, não, deixa eu voltar aqui. Na verdade é menos... E pessoal, calma aí, fiz besteira aqui, Vamos fazer aqui de novo.
é b ao quadrado menos 4ac. É 100 menos 96, né? Olha eu fazendo besteira. 100 menos 96 100 menos 96 é 4, então vai ficar menos 4 dividido por menos 4 vezes a, né? 4 vezes a vai dar menos 8, certinho? Então, pessoal, dividindo aqui, simplificando, a gente vai encontrar, né, para y do vértice, 1 sobre 2, tá bom? Então, y do vértice da azulzinha é menos 1 sobre 4 e o y do vértice da vermelhinha é 1 sobre 2. Repara que, se a gente dividir aqui uma expressão pela outra, vai dar exatamente menos 2, né? Vai dar exatamente menos 2. Se eu pego aqui, ó, menos 1 sobre 4 e multiplico por menos 2, eu vou encontrar exatamente o y do vértice da outra. Tá? Então, eu vou fazer aqui menos com menos mais, e 2 dividido por 4 deu 1,2, ó, é esse valor. Então, quando a gente realmente, né, quando a gente multiplica uma função, quando a gente multiplicou aqui a função f de x por menos 2, o y do vértice ficou multiplicado por menos 2 também. Tá bom? Isso sempre vai acontecer aí para qualquer função que a gente tiver. Pessoal, vou deixar aqui um exercício para vocês. Você vai lembrar, né, essa função menos 5x ao quadrado mais 40x mais 1.200 é aquela função que a gente viu na aula passada, né? Na aula anterior, aquela história lá do restaurante, né? E aí eu quero saber o seguinte, quem é o y do vértice? Então, vou pedir para você dar aí uma pausa no vídeo, né? Dá uma pausa, dá uma pensada, descobre aí quem é o y do vértice, né? E daqui a pouco a gente vê aí se está certinho, tá? Se você tiver aí vontade de simplificar essa expressão, toma cuidado aí com as escolhas que você vai fazer, tá certo? Pessoal, então, vamos lá, vamos resolver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função f de x e vou colocar o menos 5 em evidência, tá? Eu vou simplificar, quer dizer, colocar aqui o menos 5 em evidência e vou escrever a função aqui, né? Que sobrar vai ser x ao quadrado menos 8x, 1.200 quando a gente divide por menos 5, esse negócio vai dar quanto aí, né? Dividir por 5 é dividir por 10 e multiplicar por 2, né? Então vai dar 240 menos 240. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode achar o valor máximo dessa função, tá bom? O y do vértice aqui, e depois multiplicar por menos 5. Esse vai ser o y do vértice, vai ser o valor máximo, né? Esse vai ser o valor máximo da função f de x, tá bom? Então você pode pensar desse jeito. Então vamos lá, né? Na verdade aqui vai ser o valor mínimo, né? O valor mínimo, porque o a aqui é positivo, né? O a é 1 é positivo. Então eu posso pensar aqui, né? Quem é o y do vértice aqui nesse caso? É menos delta. Essa eu vou fazer um pouquinho mais devagar, para não errar a conta, né? Menos 8 elevado ao quadrado é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 4a, 4 vezes 1. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar, né, esse valor e depois multiplicar aqui fora pelo menos 5, tá bom? E aí vai dar certinho aí o resultado. Galera, menos 5 aqui eu vou repetir, e vamos calcular a expressão que está aqui dentro. Ficou menos 8 ao quadrado, 64, e aqui 4 vezes 240, 4 vezes 240 eu vou deixar desse jeito mesmo. Então ficou 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 240, aqui vai ficar mais, né? Menos com menos mais, tudo isso dividido por 4, tem um sinal de menos aqui fora, né? E tem um colchetes aqui fora também. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir em cima e embaixo por 4. Então, cortei o 4 aqui. E 64 vou dividir por 4. 64 dividido por 4 deu 16, né? Então, o que sobrou aí? A gente vai encontrar menos 16 mais 240. 16 mais 240 é 256, né? 256 negativo. Tá bom? Então, pessoal, para a gente achar aí o valor máximo, né, dessa função f de x, basta fazer 5 vezes 256, né? 5 vezes 256, eu vou recorrer aqui agora
a minha velha companheira calculadora, está comigo aí desde muito tempo, né? 1.280 é o valor. Foi isso que a gente tinha encontrado aí na aula passada. 1.280 era o valor máximo, né? Era isso mesmo, né? Então a gente pode resolver dessa forma, a gente pode resolver desse jeito, tá? Colocando aqui a expressão em evidência, para a gente poder ficar com valores menores, né? Para poder calcular o delta, calcular aqui o y no vértice, mas não esquece que depois você tem que pegar esse valor, né, que você colocou em evidência e multiplicar no valor ali do y no vértice que você achou para poder achar o valor correto, né? Tá certo? Então toma cuidado, né? Só porque uma expressão é múltipla da outra, não quer dizer que elas representem a mesma função, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Pessoal, então é isso, né? Essa foi a nossa quinta aula de função quadrática. Ainda tem mais coisa aí para ver, esse assunto rende, né? Então, até a próxima!